Paz do Senhor, é motivo de alegria estar aqui nessa tarde em minha casa, fazendo esse vídeo sobre a palavra de Deus. Quero falar um pouco aqui da vida do nosso ilustre irmão Davi, o rei Davi, segundo o coração de Deus. No momento que ele se encontrou num estado de aflição por tido errado, mas ele não abaixou a sua cabeça. Alguns não entendem o propósito de Deus. Sabemos que foi errado o que ele fez, ter matado Urias e ter ficado com a esposa de Urias. Ele cometeu dois atos que Deus não se agradou. Mas Davi de maneira nenhuma se prostrou diante desse erro, mas ele se prostrou diante do Todo-Poderoso, que poderia perdoar o seu erro. E ele fazendo a sua oração no Salmo 51, verso 10, dizendo: creia em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo, torna-me da alegria da tua salvação e sustente em mim com espírito voluntário. A humilhação de Davi moveu o coração de Deus. O pecado de Davi era grande, porque quando o homem adulterasse, ele morreria apedrejado. Mas como Davi era o rei de Israel e ele tinha autoridade para matar a uma pessoa que adulterasse, ou se uma pessoa matasse alguém, ele tinha o poder de matar essa pessoa. Agora Davi está nessa situação do pecado que ele cometeu. Quem poderia julgar Davi e condenar Davi até a morte? Quem poderia? Que ele era o rei de Israel. Mas há um rei dos reis que estava acima de Davi, que tinha o poder de matar Davi. Mas Deus é tão misericordioso e foi misericordioso com Davi, enviou Natã antes que ele condenasse Davi. E Natã, usado por Deus, foi a Davi e falou sobre o que tinha acontecido no oculto que Davi fez. Você sabe a história, eu não quero ir além, porque as horas, os minutos dessa câmera não permitem. Mas que você sabe essa história. Então Davi, ele se prostrou-se diante de Deus e orou a Deus para que Deus desse um espírito quebrantado, que Deus não tirasse dele o espírito de Deus, que Deus não condenasse ele, mas que Deus perdoasse ele. E Deus ouviu a oração de Davi. Deus perdoou Davi. Agora, só que a espada não ia sair da casa de Davi, porque tudo tem um propósito, como posso dizer, tudo na nossa vida, como nos erramos, tem a consequência. Mas Deus vai sempre nos ajudar nessa consequência, vai nos orientar, né? Vai nos confortar
na consequência que virá. Mas o perdão de Deus na vida de Davi foi tremendo. E Davi foi o segundo coração de Deus. Então, querido, pode ser pecado que for, mas Deus é fiel para nos perdoar. Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para purificar a nossa vida, perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá em 1 João capítulo 2, se não fugir da memória, diz assim: filhinhos, não pequei, e se alguém pecar, há um advogado justo e fiel com o Pai, Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se Deus visse nós como o homem vê outro homem, se a visão de Deus fosse como a visão do ser humano, a gente estava destruído. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê só o que está fora, mas Deus vê o coração. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para escolher um rei, que Deus tinha ordenado a Samuel que entre os filhos de Jessé tinha um dos filhos de Jessé que Deus ia escolher para ser rei de Israel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, e Samuel disse: Jessé, eu vim aqui porque Deus me enviou para ungir um dos teus filhos a rei. E Jessé colocou na frente de Samuel o seu filho primogênito, e ali Deus rejeitou. E passando os 3 filhos de Jessé, homem de guerra, homem formoso, de estatura, e Samuel disse: esse aí está na presença de Deus, o que Deus vai ungir a rei. E Deus disse: Samuel, não olhe pela aparência, porque o homem vê o que está fora, eu vejo o coração. Tenho eu rejeitado este. E ali Samuel dizendo: Jessé, acabaram os mancebos? Jessé disse: não, Samuel, existe um ainda, está no campo apacentando as ovelhas, é o menor que tem. E Samuel disse: vai chamá-lo, enquanto ele não chegar, não assentaremos aqui na mesa. A gente só vai assentar na mesa quando ele chegar. E foram chamar Davi. Era ruivo, de pequena estatura, e chegando em sua casa, ao olhar Davi, Deus disse: Samuel, é este o meu escolhido, unge ele como rei de Israel. E ali Samuel ungiu Davi a rei, na presença de todos. Veja só o propósito de Deus, irmão. Deus já tinha escolhido Davi como rei. Deus já tinha escolhido. Davi passou por muitas aflições, lutas, perseguições, né? Mas Deus deu muita vitória a Davi. Davi venceu muitas guerras, muitas pelejas. Apesar do erro que ele fez, mas Deus amava Davi. Deus não se agradava do erro de Davi, mas Deus amava Davi. E Deus perdoou Davi. Sabe por que muitas vezes erramos? A gente erra. Sabe por quê? Vou te explicar. Eu e você erra. Sabe por quê? Para eu e você não condenar alguém que erra. Para a gente se lembrar que um dia a gente erramos. Antes de condenar e julgar essa pessoa, a gente tem que olhar nós mesmos, que um dia nós erramos, que um dia nós falhamos. Foi por isso que Deus permitiu que Davi errasse. Porque se Davi não tivesse errado, sabe o que ele ia fazer?
somente com aquela ilustração que Natan falou, sabe o que ele disse? Este homem é digno de morte. Se ele achava que Deus não estava vendo o que ele tinha cometido, se Deus deixasse aquilo passar, Davi iria, se fosse realmente ter isso acontecido, Davi mandava matar aquele homem. A mesma coisa é hoje, irmão. É por isso que você erramos, para que você não condene e nem julgue alguém que erra, mas sim que você viemos consolar, ajudar aquela pessoa que erra, porque nós não somos perfeitos, a gente somos cheios de falha, a gente não pode viver na prática do erro, não, mas a gente falha, a gente erra, porque aquele que diz que não tem pecado é o mentiroso. Jesus, quando estava ali assentado com seus discípulos, aquela multidão e aqueles fariseus pegaram a mulher em pó de adultério e colocaram na frente do mestre, dizendo: mestre, essa mulher foi pega no próprio ato de adultério. Na lei nos manda Moisés que seja apedrejada até a morte. E o que o Senhor diz? Jesus, abaixando, escrevendo, disse, e levantou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora, porque todos eles tinham pecado. Veja só a situação daqueles. Se eles não tivessem pecado, ele ia apedrejar aquela mulher até a morte. Mas quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, então eles começaram a botar na sua mente: é mesmo, nós erramos, nós somos pecadores igual essa mulher. A consciência. O único que não tem pecado é Jesus Cristo. Mesmo com nossas falhas, nossos erros que a gente comete, temos um advogado fiel. O que a gente não deve fazer, ficar na prática. Mas se você errar, se você pecar, tem um juiz, um advogado fiel com o Pai, Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele que intercede no gemido inexprimível. Então, que você venha meditar na palavra de Deus. Davi errou, pecou, mas Davi se humilhou na presença de Deus, e Deus perdoou o pecado de Davi, e Davi foi o segundo coração de Deus. Aquela mulher que foi pega no próprio adultério, ela teve o perdão de Deus. Aqueles homens que queriam condenar aquela mulher, matar aquela mulher, eles foram tudo embora, porque tinha pecado também. O objetivo daqueles homens que trouxeram aquela mulher à presença de Jesus, o objetivo dele não era aquela mulher. O objetivo dele era pegar Jesus numa falha, se ele obedecia à lei de Moisés ou não. O objetivo daqueles homens era matar Jesus, não aquela mulher. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, não desfez da lei de Moisés, mas sim, ele ajudou ainda a mais, ajudou mais ainda a palavra de Deus, a palavra, a lei que Moisés colocou, que o próprio Deus falou para Moisés. Então, querido, filhinho, não pequei. Se pecar, um advogado justo e fiel, que Deus venha abençoar você, que você tenha um advogado fiel. Jesus falou para aquele homem paralítico que há 38 anos estava numa cama. Quando Jesus curou e ao tornar viu ele, Jesus disse para ele: vá e não peque mais. É só isso, vá e não peque mais. Quem sou eu para te condenar, para te julgar, dizer que você não vai morar no céu? Quem sou eu? Não estou aqui para condenar e nem julgar. É você e Deus. É você que vai fazer uma análise. É você que vai refletir dentro de você. Só tem uma coisa que eu tenho para falar para você: só pode ir morar no céu quem nascer de novo, quem aceitar o Filho de Deus. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. É dois caminhos diante dos seus olhos. Você que tem que decidir. Não é Deus que vai decidir por você, porque Ele já fez a sua parte. Deus já fez a sua parte enviando Jesus Cristo para falar para o povo que existe o caminho, o céu e o inferno.
que o homem só pode ir a Deus através de Jesus. Ele já fez a parte dele, querido. Só falta você fazer a sua parte. O caminho, Deus colocou o caminho diante dos seus olhos. É você que tem que escolher. Não vou eu dizer que você vai para o inferno, ou vou eu dizer que você vai para o céu. Que vai decidir isso é você, que vai escolher o caminho que você vai seguir. O céu ou o inferno. É você que decide. Deus deixou o homem livre-arbítrio para que ele venha decidir o que ele quer fazer da vida. E que Deus abençoe você nesta mensagem.